Olá, alunos do nono ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, vocês já me conhecem, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 14, ela tem como objeto de conhecimento integração mundial e suas interpretações, globalização e mundialização. Detalhamento desse objeto de conhecimento. O mundo bipolar e o fim da ordem bipolar, do mundo bipolar à multipolaridade e as transformações geopolíticas no leste europeu. Agora que vocês já sabem o objeto de conhecimento da nossa aula, bem como o seu detalhamento, a gente vai de conteúdo. Bem, nesta aula nós vamos falar basicamente sobre uma ordem geopolítica mundial denominada de bipolar. A gente vai entender em que contexto essa ordem geopolítica mundial ela vai surgir e quais foram ali os seus principais desdobramentos e suas consequências ali para a organização geopolítica de uma forma geral do espaço mundial. Bem, começa essa aula esclarecendo para vocês que uma ordem geopolítica mundial, basicamente ela trata ali da relação de equilíbrio de força e poder entre os países que compõem o mundo, entre os países do mundo. E nós tivemos, ao longo dos 2 últimos séculos, algumas ordens geopolíticas mundiais. E entre essas ordens geopolíticas mundiais está a ordem geopolítica mundial chamada de bipolar, que começa ali no final da Segunda Guerra Mundial, não é isso? E se estende até o ano de 1991, quando a gente tem a dissolução da União Soviética. Essa ordem geopolítica mundial, ela foi denominada de bipolar porque ela teve ali 2 polos de poder, que juntos ali disputavam pela hegemonia, pelo controle do espaço mundial. E esses 2 polos de poder eram os Estados Unidos e a União Soviética, certo? Eles brigavam ali, lutavam para controlar, para terem o controle, de uma forma geral, do espaço mundial. Então, durante esse período de Guerra Fria, eles ficavam ali em um clima de muita tensão, certo? É importante destacar também para vocês que nessa ordem bipolar nós temos um antagonismo, né? Já que Estados Unidos e União Soviética representavam também sistemas econômicos antagônicos. O que significa antagônico, professor? De uma forma geral, o oposto um do outro, né? Os Estados Unidos era capitalista, portanto, representava ali o modo de produção capitalista, e a União Soviética era socialista, representava ali o modo de produção socialista. Não só representavam, mas utilizavam esses modos de produção para orientar ali a forma como eles produziam e distribuíam riqueza dentro dos seus territórios, certo? Isso, obviamente, provocou ali um clima de muita tensão entre eles. E esse clima de muita tensão começou logo depois que a Segunda Guerra Mundial acabou. Não esqueçam que Estados Unidos e União Soviética, eles saíram ali como grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, certo? E aí, na hora de organizar como seriam as relações políticas e como eles fariam para reconstruir ali a Europa, o que iria acontecer ali com a Alemanha, eles já começaram a estranhar a partir desse momento. Então já ficou um clima de tensão ali entre Estados Unidos e União Soviética. E conforme a gente tem os acontecimentos dos fatos, as conferências para verificar o que eles iam fazer com a Europa, essa tensão ia aumentando. E ela foi se agravando conforme esses países foram tomando posicionamentos bastante diferentes, certo? E aí essa tensão alimentou todo esse contexto de Guerra Fria. E vocês devem estar se perguntando aí também, professor, por que o nome Guerra Fria, né? A palavra guerra com a palavra fria parecem não se encaixar direito, né? Bem, o termo Guerra Fria vem do fato de essas 2 superpotências, Estados Unidos e União Soviética, nunca terem se enfrentado de uma forma direta. Então, eles nunca lutaram diretamente um com o outro, mas estiveram bem próximo disso durante a chamada crise dos mísseis lá em Cuba, certo? Onde faltou só a autorização dos presidentes dos 2 países, né, Estados Unidos e União Soviética, autorizar ali um ataque nuclear.
Se isso tivesse acontecido, o mundo seria bem diferente da forma que a gente conhece hoje. Talvez nós nem tivéssemos aqui para ministrar essa aula, só para vocês terem uma ideia desse clima de tensão. Bem, o nome Guerra Fria vem do fato deles não se enfrentarem diretamente, mas é importante destacar para vocês que eles financiavam ali, olha, os conflitos regionais, em busca em especial de apoiar ali possíveis aliados, por assim dizer. Quer um exemplo desse financiamento dos conflitos regionais? A gente tem ali a Guerra das Coreias, né? Vocês sabem que a Península Coreana é dividida ali entre a Coreia do Norte, socialista, e a Coreia do Sul, capitalista, né? Essa divisão ali entre as Coreias, ela se deu nesse contexto de uma ordem geopolítica mundial denominada de bipolar, certo? Quando é que isso começa a se agravar? Essa tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Quando a União Soviética começa a ampliar suas áreas de influência. E aí os Estados Unidos entendem o seguinte: olha, a gente precisa frear a União Soviética, senão daqui a pouco eles estão conquistando territórios que são nossos, transformando países capitalistas em socialistas. E é isso que a gente vai ver nesse momento. Como foi esse processo de expansão ali do domínio soviético, por assim dizer. Acompanhe aqui comigo. Bem, para os Estados Unidos, essa ampliação da área de influência soviética representava ali uma ameaça à sobrevivência do mundo ocidental, que era onde estavam a maior parte dos países capitalistas. Então, os Estados Unidos eles irão ali fazer um esforço para conter esse avanço soviético. A ideia aqui era tentar diminuir ali esse crescimento do socialismo que estava acontecendo naquele momento, certo? E quando é que o socialismo começa a crescer? Bem, a gente tem ali o socialismo crescendo a partir, em especial, das votações que o partido começou a receber no pós-Segunda Guerra Mundial. A Europa estava destruída, devastada, a população estava cansada de toda aquela realidade que eles vivenciavam. Então, o Partido Comunista, de uma forma geral, surgiu como uma oportunidade diferente de organizar aquela sociedade, certo? Então, as pessoas começaram a votar no Partido Comunista por acreditar que poderia ser um partido que pudesse mudar aquela realidade tão dura da Europa, que estava passando ali no espaço de 50 anos por duas grandes guerras de uma forma geral, certo? Bem, então essa desorganização econômica dos países arrasados pela Segunda Guerra Mundial, em especial, né, deu ali as condições objetivas que poderiam levar o Partido Comunista ali ao poder em vários países europeus, em especial os países do chamado leste europeu, certo? E aí a gente tem essa ampliação da União Soviética, nessa ampliação soviética, nessas áreas ali pelo leste europeu. E aí, turma, a gente tem o aparecimento, né, do socialismo, por assim dizer, de suas ideias, de uma forma mais forte, né? E aqui eu tenho uma imagem para vocês que ilustra muito bem essa questão do socialismo, né, desse período em que o socialismo, em que o comunismo, eles começam ali a avançar, né? A ideia de socialismo, né, o comunismo seria um maior desenvolvimento ali do socialismo, por assim dizer. E é importante que vocês saibam que o socialismo, assim como o modo de produção capitalista, é um sistema econômico, certo? É um sistema que vai organizar a forma como a sociedade produz e distribui riqueza. E é importante destacar que socialismo e capitalismo, eles são antagônicos. É o oposto um do outro. Enquanto o socialismo prega a propriedade dos meios de produção por parte do Estado, seria em tese de todos, né? O socialismo, tá? Prega ali a propriedade controlada ali pelo Estado, né? A propriedade dos meios de produção. Já o capitalismo, ele prega ali que a propriedade privada dos meios de produção. Então, eles são opostos, antagônicos. E a gente precisa entender melhor o que é esse sistema econômico, o socialismo, que durante esse período de ordem geopolítica mundial bipolar, confrontou ali o capitalismo, perdão, que hoje é o modo de produção hegemônico que nós temos, né? Após o fim da ordem geopolítica mundial bipolar, o capitalismo se tornou o modo de produção hegemônico, né? Acompanhe aqui comigo. Bem, como eu falei para vocês, o socialismo é um sistema econômico, e como sistema econômico, ele vai organizar ali
a vida política, a vida social e econômica de um determinado lugar, de um determinado país, por exemplo, certo? Bem, e ele foi desenvolvido com base nas ideias ali de Marx, e Engels, certo? Que foram importantes teóricos ali do socialismo. Sua principal característica é a planificação da economia. E aí a gente tem a indústria, as máquinas, os meios de produção de uma forma geral pertencente ao Estado. E é o Estado que deve oferecer condições mínimas para a vida da população de uma forma geral, certo? Então, o Estado é responsável ali pelo bem-estar da população. Teoricamente, o socialismo, ele daria ali a construção de uma sociedade sem classe, né? Teoricamente, porque isso é do ponto de vista das ideias, né? Mas mesmo na União Soviética, por exemplo, a gente observa que dentro do socialismo a gente teve ali, ou da tentativa de se criar o socialismo, a gente teve a sociedade dividida em classe, né? Havia ali a elite política, a elite militar, que tinham ali mais privilégios, certo? E a ideia de ter uma sociedade sem classes é que a gente não tenha ninguém com privilégios em relação aos outros, certo? Nenhuma classe melhor ou com mais privilégios que outras, certo? Bem, a primeira experiência do socialismo aconteceu ali na Rússia, né? E com a Revolução Russa de 1917, e em 1917, tá? Em 1922, foi criada ali a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nós chamamos, que pode ser denominada pela sigla URSS, ou União Soviética, como eu costumo falar normalmente, tá? Ano da Revolução Russa, 1917, certo? Ano de criação da União Soviética, 1922. Tudo bem? Bem, a União Soviética foi ampliando ali a sua área de influência e os Estados Unidos percebeu que eles precisavam tomar alguma medida se quisessem conter o avanço daquilo que eles chamavam de socialismo pelo mundo, né, em especial lá pelo leste europeu. E aí os Estados Unidos, em 1947, através do então presidente Truman, iniciou ali uma política de contenção da expansão socialista em âmbito global, tá? E essa política de contenção da expansão do socialismo ficou conhecida como doutrina Truman, certo? Bem, o que a gente observa? Os Estados Unidos vai oferecer ali um aporte financeiro para manter os seus aliados, né, e garantir que eles não migrassem para o lado soviético. Então, através da doutrina Truman, foi anunciado ali um plano de apoio financeiro para os países europeus que estavam ali tentando se reconstruir no pós-Segunda Guerra Mundial. E o nome desse plano é Plano Marshall, certo? Então, os Estados Unidos liberou uma grana bacana, um dinheiro, para que os países europeus se reconstruíssem, né? E esse plano de ajuda econômica garantiu, obviamente, a lealdade dos países europeus, por assim dizer. Olha, eu estou te ajudando aqui, mas permaneça do meu lado aqui, permaneça do lado capitalista, certo? Bem, isso assegurava ali a influência dos Estados Unidos na parte ocidental da Europa e em outras regiões do mundo também. Bem, além disso, né, os Estados Unidos ele precisava dessas ações para reorganizar a economia capitalista mundial e garantir, obviamente, o seu faturamento, né, o desenvolvimento da sua própria economia que dependia desses alinhamentos, certo? Bem, é importante destacar que tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles tentavam a todo custo criar mecanismos para trazer ali aliados, né? Então, tudo que um fazia, o outro fazia algo similar para garantir ali os aliados do seu lado, para garantir também que a gente não tivesse a derrocada, né? A perda ali de aliados. Então, era uma forma de manter a galera ali, o apoio que eles tinham, né? Firmes. Então, por exemplo, quando os Estados Unidos criou a OTAN, que é uma aliança militar, que à época tinha como objetivo proteger, né, os aliados dos Estados Unidos, né? Então, o que aconteceu? A União Soviética se viu obrigada a criar algo equivalente à OTAN.
E aí criou o Pacto de Varsóvia, certo? Que é parecido com a OTAN. Só que o Pacto de Varsóvia, a ideia era proteger os aliados soviéticos. Então, toda vez que um criava uma coisa, né, o outro acabava também criando algo similar, que era uma forma de garantir que estar com os Estados Unidos ou com a União Soviética era algo bom e que eles tinham apoio, podiam contar ali com essas superpotências, certo? A gente vai ver melhor agora o que é a OTAN e o que foi a OTAN. A OTAN ainda existe, mas com objetivos diferentes, né? E o que foi o Pacto de Varsóvia. Acompanhe aqui comigo. Bem, a OTAN e o Pacto de Varsóvia, eles foram criados ali durante a Guerra Fria, né? Os dois. Os Estados Unidos e a União Soviética, eles procuravam ali formar isoladamente algumas alianças militares, que é o caso da OTAN e do Pacto de Varsóvia, né? Para fortalecer os laços com seus aliados. Então a ideia aqui era criar mecanismos de garantir que os países permanecessem ali do lado deles, certo? E a proteção militar era muito importante. Imagina ter a proteção dos Estados Unidos ou da União Soviética, que eram os países mais poderosos da época, certo? Bem, a OTAN foi criada em 1949 e a sigla OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. E essa aqui é a bandeira desta instituição. Obviamente que eles eram liderados pelos Estados Unidos e contavam ali com diversos países europeus como aliados, além do próprio Estados Unidos e também o Canadá, por exemplo. Em resposta à criação da OTAN, a União Soviética vai criar uma espécie de aliança com o mesmo propósito, né? Que foi o Pacto de Varsóvia, criado em 1995, como resposta à criação da OTAN, conforme eu já falei para vocês, né? E aí a ideia era garantir também que os países aliados ali à União Soviética, né, tivessem também proteção militar. Mexeu com um membro da OTAN, você estava mexendo também com os Estados Unidos. Mexeu com um membro do Pacto de Varsóvia, né, da União Soviética, perdão, você estava mexendo com a União Soviética, certo? Então era basicamente essa a ideia aqui de proteção. É importante destacar que uma das principais formas ali de intimidar, né, o oponente, o adversário, era ali criar um arsenal militar muito poderoso. Isso levou, nesse contexto de Guerra Fria, essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, a criarem um arsenal militar muito poderoso, com armas de todas as espécies, inclusive armas nucleares. Então a ideia aqui era ser mais forte do ponto de vista militar do que o outro. Se os Estados Unidos criassem uma bomba capaz de destruir 10 cidades, a União Soviética ia criar uma bomba capaz de destruir 20 cidades. E eles ficavam nessa disputa para ver quem tinha ali o arsenal militar mais poderoso, certo? E isso, obviamente, teve muitas consequências. Essa busca por poder militar ficou conhecida como corrida armamentista, certo? E eles buscavam ali ter o exército poderoso, que era uma forma de intimidar o seu rival, o seu oponente, certo? E essa Guerra Fria ela vai trazer consequências, como eu falei para vocês. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles acabaram destinando ali muito da sua economia, do seu dinheiro, para investir em armamentos, né? Em especial, a União Soviética, que foi bastante prejudicada por isso, porque para garantir esse desenvolvimento militar, né, a construção de armamento nuclear, investiu muito, né, além daquilo que podia, na questão militar, na criação desse arsenal poderoso, e deixou de investir no desenvolvimento de tecnologia, no desenvolvimento industrial. E isso logo fez com que a União Soviética ficasse para trás do ponto de vista do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento tecnológico. E aí a União Soviética foi ali ficando para trás, foi sofrendo ali uma espécie de atraso em desenvolvimento de tecnologias, da produção industrial. E esse atraso tecnológico se manifestava em vários países, né? Na própria União Soviética, de uma forma geral, né? E outros países que estavam aliados ali aos soviéticos. Então a economia socialista, né? A economia dos países socialistas começou a dar os primeiros sinais de esgotamento, de que as coisas não estavam indo bem.
e que eles iriam enfrentar um momento de crise muito grande. E do lado capitalista, as coisas estavam indo melhor. A indústria estava se desenvolvendo, os produtos eram mais tecnológicos, eram mais modernos, certo? Pensando em conter todos esses problemas, né, a União Soviética começa a elaborar estratégias e ações para tentar corrigir esse problema. Infelizmente, foi tarde, as medidas chegaram tarde demais, né? E a gente vai conhecer quais foram essas medidas e por que elas não deram muito certo. Acompanhe aqui comigo. Bem, nós temos duas medidas importantes adotadas pela União Soviética nesse período para conter essa crise, né, que eles estavam a vivenciar, que era política e também econômica. A gente tem a chamada Glasnost e a Perestroika, certo? Em 1985, Mikhail Gorbachev, que foi o último dirigente da União Soviética, inclusive, que acabou em 1991, estabeleceu duas medidas para enfrentar a crise que era econômica e política dentro da União Soviética, certo? Bem, ele criou ali, né, a chamada Glasnost, que tratava ali de garantir uma transparência política dentro dos países da União Soviética de uma forma geral. Havia muita corrupção dentro da União Soviética e a falta também de democracia era um ponto muito importante e que estava sendo reformulado através da Glasnost, certo? A perestroika seria uma reestruturação econômica, né? Uma tentativa de transformar a economia da União Soviética, inserindo ali elementos da economia de mercado, elementos do capitalismo, certo? Bem, a Glasnost tinha como objetivo promover a democracia, em especial, certo? E a perestroika tinha como objetivo ali a introdução de alguns mecanismos da economia de mercado, portanto do capitalismo, para dinamizar a economia desses países. Infelizmente, as medidas vieram tarde demais, né? Chegaram tarde demais, e a União Soviética deixou de existir no ano de 1991. Houve também uma aproximação com os Estados Unidos, né? Então, a União Soviética tentou, nesse período de crise, uma aproximação com os Estados Unidos. A União Soviética ela passou a reduzir o investimento ali na área militar em especial, em armamentos, né? Gorbachev também instituiu uma política de reaproximação, conforme eu já falei, dos Estados Unidos, e para mostrar que eles estavam interessados, de fato, nessa reaproximação, né, foram ali mudando um pouco essa perspectiva militar da União Soviética. Bem, dando continuidade, a gente verifica que essa abertura promovida por Gorbachev, né, através da perestroika, da Glasnost, estendeu-se também para os países do chamado leste europeu, que apresentavam ali os mesmos problemas vivenciados ali pela União Soviética de uma forma geral, certo? Bem, até o fim da década de 80, alguns desses países, né, em especial lá do leste europeu, já haviam modificado as suas orientações, tanto políticas como econômicas, porque não estava dando certo, né? E haviam também feito a democratização ali de suas instituições, adotando mecanismos de mercado ali típico dos países capitalistas. Ou seja, boa parte dos países já estavam nesse processo de transição do socialismo, né, para o capitalismo. Tudo isso foi revelando a fragilidade ali da União Soviética. E quando isso aconteceu, quando em especial os países do leste europeu começaram a sair do apoio, por assim dizer, ou da área de influência da União Soviética, eles começaram a promover essas transformações, né? Essas reestruturações, tanto políticas como econômicas, para se aproximar ali do modo de produção capitalista. E aqui eu tenho alguns pontos que são importantes para a gente destacar dessas transformações que irão acontecer no chamado leste europeu. Acompanhe aqui comigo. Bem, temos muitas mudanças, né? As fronteiras entre os países desse período foram totalmente redesenhadas, né? Para vocês terem uma ideia, nesse período a gente tem a separação da Tchecoslováquia, que hoje é dividida em República Tcheca e a Eslováquia.
A gente tem o esfacelamento da Iugoslávia, que ficou dividida em Bósnia e Herzegovina, Croácia, Eslovênia, Kosovo, Macedônia do Norte, Montenegro e Sérvia. Então as fronteiras começaram a ser redefinidas. E aí a gente tem um símbolo do fim, né, da União Soviética, ou pelo menos do início do fim da União Soviética, que foi a queda do Muro de Berlim. Caso vocês não saibam, turma, o Muro de Berlim recebe esse nome porque foi um muro físico, eles construíram um muro, de fato, para dividir a cidade de Berlim. Então, um lado da cidade de Berlim era capitalista, o outro lado era socialista. Olha que loucura, né? O Muro de Berlim caiu no ano de 1989, foi um símbolo ali do fim da União Soviética, de uma forma geral, e de que também o socialismo estava se em ruína, estava se esfacelando ali diante dos olhos do mundo. Bem, com isso a gente tem ali o processo de dissolução da chamada União Soviética, que o fim de fato acontece no ano de 1991. As medidas políticas e econômicas do governo Gorbachev foram aceitas internacionalmente. Como eu falei para vocês, porém não teve ali o efeito esperado, porque as coisas já estavam muito ruins dentro da União Soviética. Então não adiantou muito, né? Na realidade, essas medidas vieram tarde demais. A população passou a questionar por conta dos problemas econômicos que esses países estavam a vivenciar. Em setembro de 1991, as 3 repúblicas soviéticas, né, do Báltico, a Estônia, Letônia e Lituânia, foram reconhecidas ali como estados independentes. E aí foi o processo de derrocada mesmo da União Soviética, de saída de países ali da União Soviética, né? E em dezembro de 1991, os presidentes de alguns países da República Soviética criaram ali a Comunidade dos Estados Independentes. Inclusive aqui está a bandeira da Comunidade dos Estados Independentes. Isso foi uma tentativa de manter ali, da Rússia manter, já que era o principal país da União Soviética, de manter ali o seu domínio, certo? Não deu muito certo, até hoje a comunidade dos Estados Independentes não é tão forte como poderia ser, por assim dizer. Bem, com o fim da ordem geopolítica mundial bipolar, né, a gente tem a necessidade de rever o papel da OTAN, que existe até os dias atuais, e teve também o fim do chamado Pacto de Varsóvia, né? Não faz sentido ter o Pacto de Varsóvia se não tem mais União Soviética. Então, após a crise dos países socialistas do leste europeu, no fim da década de 80, o Pacto de Varsóvia se esvaziou e acabou sendo dissolvido juntamente com a União Soviética. A OTAN, que ainda existe, teve ali que redefinir os seus objetivos, né? Constitui atualmente em uma organização militar que oferece apoio e cooperação em matérias de segurança para a ONU e defesa contra o terrorismo e combate ao tráfico de drogas, né? Então ela redefiniu ali basicamente o seu papel. E aí eu destaco também para vocês que nesse contexto de fim da Guerra Fria, fim da ordem geopolítica mundial considerada bipolar, nós temos também ali uma melhor mundialização do capitalismo. O capitalismo se torna o modo de produção econômico hegemônico, dominante dentro da nossa sociedade, e nós temos também uma maior circulação ali das mercadorias e a incorporação dos países que antes eram socialistas pelo modo de produção capitalista. Eles passaram a ser ali capitalistas, por assim dizer. E a gente tem aí surgindo as potências econômicas, né, e os polos de poder econômicos espalhados pelo mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, que já era uma potência econômica, a União Europeia ali, que é um importante polo econômico, né, liderada ali pela Alemanha, a China, Japão, enfim, temos uma série de países. E esses países hoje, né, que têm ali, apresentam as maiores economias do mundo, normalmente suas regiões, né, as regiões onde eles estão inseridos, figuram ali como importantes polos econômicos mundial, que hoje marca essa ordem geopolítica mundial, né, que é unipolar do ponto de vista militar, que os Estados Unidos se mantêm hegemônico no que diz respeito ao poder militar, mas é multipolar, com diversos polos de poder econômicos espalhados ali pelo mundo. Tem aqui uma tabelinha que mostra quais são as maiores economias do mundo, né? Estados Unidos,
com um PIB de mais de 26 trilhões de dólares, seguido ali da China, Alemanha, Japão, a Índia, Reino Unido, França, Itália, o Brasil, a nona maior economia do mundo, e também o Canadá, que figura ali na 10ª colocação, como a 10ª maior economia do mundo. Bem, com isso a gente encerra o conteúdo da nossa aula.